Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E no Ação Nacional de hoje nós vamos debater sobre as novas regras da Previdência, regras que entraram em vigor em novembro passado, com a publicação da Emenda Constitucional 103 no Diário Oficial da União. E para explicar tudo para a gente, eu recebo aqui o advogado, o Dr. Lucas Tonon. Boa noite, doutor. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Bom, vamos tentar explicar, essa questão da Previdência, que cada um fala uma coisa que a gente não está entendendo mais nada, na verdade. Vamos tentar esclarecer nossos telespectadores de uma forma mais simples, para a gente poder tentar entender essas novas regras. Agora, por que o governo e o Congresso, eles resolveram mudar as regras? Olha, é uma decisão basicamente de política econômica, tá? Nós temos um envelhecimento da população, que é uma coisa natural, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Então, com o envelhecimento da população, as pessoas se aposentavam muito cedo, mas com força economicamente ativa. Ia pesando na Previdência. Essa reforma da Previdência ela vem sendo costurada desde de 2002, só que só agora conseguiram passar em frente. Então, o motivo basicamente para poder mudar essas regras é porque a Previdência, uma hora, a conta não ia fechar. Se diz que o país está se tornando mais velho, né? O Brasil, a tendência dele é se tornar uma população de mais idosos, do que de jovens. Isso é real? É isso? Sim, com certeza. É um fenômeno de quase todo mundo, não só no Brasil. E isso daí vem a sofrer nas consequências lá na frente. Exato, porque tem muita gente com 50 e poucos anos aposentada hoje que continuaria trabalhando normalmente, mas já é um cargo para a Previdência. Quem continua trabalhando e continua recolhendo não tem tanto problema, mas tem muita gente que aposenta e não faz mais nada. E é um cargo para a Previdência de alguém que poderia estar produzindo. Então, na sua visão, você acha que é necessário, era necessária essa mudança? Eu acho que sim, se você for pegar todos os países que tiveram grandes crises econômicas recentemente, uma das causas foi a Previdência. Eu acho que a gente até esticou a corda um pouquinho além do necessário. Então, com certeza, eu acredito que fosse necessário sim. E qual seria o risco se a gente continuasse no sistema que estava? A Previdência, uma hora, não ia ter dinheiro para pagar os benefícios. E aí ia atingir todo mundo, os aposentados, os pensionistas, aqueles que são aposentados por invalidez, ia atingir todo mundo. É literalmente aquela história de que quebra? Quebrado, exatamente. Literal. Teve várias teorias que eu vi discussão na mídia, um falava, outro falava, não, peraí, não vai quebrar. Tem que tirar o dinheiro não sei o quê, se o governo parar de pegar esse dinheiro aqui, colocar o dinheiro lá, ou desviar o dinheiro daqui para outra função. É real isso daí ou não era real? De todo jeito, mesmo que pegando esse dinheiro ou desviando a função do dinheiro, a Previdência ia quebrar? Tem muita história relacionada, por exemplo, à corrupção. Se não roubasse tanto ia sobrar dinheiro, eu acho que sim, são suposições que é difícil a gente quantificar para saber se a conta é fechar ou não. A conta básica que eu acho que a gente tem que fazer é muito simples. Quando foram feitas essas regras, o povo tinha uma expectativa de vida. Essa expectativa de vida aumentou. Se aumentou, o povo vai ficar dependendo da Previdência por mais tempo do que ficaria antes. Então, obviamente que a conta não vai fechar. Então, vai acontecer, por exemplo, como aconteceu no Japão. No Japão, a maioria da população hoje está mais velha do que a população jovem. Eles, inclusive, estão trazendo pessoas para trabalhar, porque a conta não fecha. Então, assim, tem muita história, assim, se o governo aplicasse melhor o dinheiro, é que essa discussão a gente vai longe. Mas eu acredito que, ainda assim, a Previdência propriamente dita, a conta não ia fechar. Isso é muito sério. Sim, com certeza. E aí tem que realmente mexer. Bom, a gente tem um VT aqui que mostra a opinião dos brasileiros sobre estas mudanças. Vamos acompanhar? O Senado brasileiro aprovou na terça-feira por 60 votos a 19 a reforma da Previdência. A proposta prevê uma poupança de 800 bilhões de reais em 10 anos e deve ajudar a sanar as contas de uma economia combalida após 2 anos de recessão. Nas ruas, os brasileiros ficaram divididos com a nova norma que inicialmente pouparia 1,2 trilhão de reais, mas que foi comprometida em função de cortes feitos na primeira votação dos deputados. Se levarem as coisas a sério, eu acredito que a reforma venha para melhorar, a vida do trabalhador, a vida do país, Essa reforma não significa nada para a população, para quem trabalha. Significa muito para os políticos, porque quanto mais arrecadar, mais eles querem ganhar dinheiro. Nós precisamos dessa reforma o quanto antes, urgentemente, porque senão nós não vamos ter, o INSS não vai ter condições de suportar o número de pessoas mais velhas no país.
Estou com 21 anos, procurando ainda um emprego, tentando ingressar no mercado de trabalho. Ainda mais que essa reforma vai demorar mais ainda um tempo para eu poder completar, para eu conseguir me aposentar. A aprovação da reforma da Previdência foi a primeira das medidas prometidas pelo presidente Jair Bolsonaro aos mercados como forma de reativar a economia nacional. O avanço da reforma animou a Bolsa de São Paulo. O índice Bovespa emplacou no dia um segundo recorde consecutivo, fechando a 107.381 pontos, uma alta de 1,28%, impulsionada, entre outros fatores, pela expectativa sobre a aprovação. Interessante isso daí, né? Principalmente agora no final, que eu queria entender. Houve um recorde da Ibovespa só porque houve a aprovação da reforma da Previdência. Por que esse reflexo tão, assim, até na economia? Você começou falando isso no programa, sim, né? Sim, é uma exato. questão muito mais econômica do que, na verdade, sim, com certeza. Política. A responsabilidade fiscal do governo é o maior chamariz para investimento externo. Esse investimento externo ele vem basicamente de duas maneiras. Ou ele vem capital especulativo, que é a Bolsa de Valores, ou ele vem investimento direto, que é fazer fábrica, comprar empresas brasileiras, desse tipo de situação. Então, quando o governo se compromete com uma responsabilidade fiscal, basicamente, você vai receber e você vai gastar menos do que você recebe, que não era o que a gente fazia no passado, o mercado com certeza vai gostar dessa situação. Olha que interessante isso. Teve uma mocinha ali que falou assim, olha, estou desempregada e tenho 20 e poucos anos e agora vai demorar muito até eu arrumar outro emprego para eu me aposentar. Ela está correta ou não? Ela está correta. Vai demorar mais tempo hoje do que demorava na regra antiga. Isso sim. Ah, é? Sim, com certeza. Por quê? Como é que funciona isso para a gente poder entender? Como que funcionava antigamente? Você conseguiria aposentar, são duas mudanças básicas que tiveram, tá? Primeiro é a base de cálculo. Como funcionava antes? Eram 80% das suas maiores contribuições na vida laboral. Então, por exemplo, ela que está no começo de vida, ela deve ter começado a recolher um valor menor do que ela vai recolher daqui 10, 15 anos. Então, isso era descartado pelo governo. Hoje, vai considerar 100% das suas contribuições. Então, este valor vai ser reduzido. Antes, você conseguiria aposentar por tempo de contribuição. Então, eu comecei a recolher com 18 anos, 30 anos, tempo de contribuição, consigo aposentar. Tinha um fator previdenciário para fazer a conta por causa da idade. Hoje, como é que vai funcionar? Você não consegue mais desvincular uma coisa ou outra. Então, você tem que ter um tempo de contribuição mínimo, que hoje é 15 anos para mulher e 20 anos para homem, e a idade mínima, que está em 65 para homem e 62 para as mulheres. Passado desse 15 ou 20, dependendo de homem ou mulher, vai se acrescentando 2% a mais por ano, até completar 40 anos. Então, você vai ter que chegar numa conta no final da sua vida laboral para ter 100% do benefício de 105 para homem e 102 para mulher. Puxa vida, realmente vai complicar um pouquinho. Vai esticar um pouquinho mais. Bom, não vai ter jeito. Não. Se não fizer isso também, os cofres não conseguem suportar a demanda Exatamente. dos aposentados, pensionistas Exatamente, e a população e tudo mais. Porque tudo vai envelhecendo, uma hora tinha que fazer esse ajuste. Sim, era necessário. Bom, você tocou num assunto aqui muito interessante. Vamos supor que eu comecei lá a minha vida de trabalho com 15 anos de idade, registrado a recolher, porque principalmente nós, nossa época, né? A gente começava bem mais cedo, a questão do trabalho com 15 anos, aquela coisa, a ideia de fazer carreira na empresa, e já recolhia. Se fosse para ver na ordem cronológica das coisas, quando eu chegasse aqui com 45 anos, praticamente, eu já completei 30 de contribuição, né, direto, eu já poderia pedir a minha aposentadoria, que a maioria das pessoas faziam isso, Faz né? isso, Porque, olha, já completei, eu estico um pouco, ou não, eu preferia aposentar e continuar trabalhando, certo, né, para ter um recurso extra financeiro. Isso é o que rolava. Agora não pode mais isso. Não. Se você não bater tempo mínimo de contribuição e idade mínima, você não consegue aposentar. Que é com um homem 65 anos. 65 mais 20 de tempo de contribuição e mulher 62 e 15 de tempo de contribuição. Ok. O mínimo que você está falando de contribuição são 20 anos, certo? Então eu teria que ter contribuído 20 anos e completar 65 anos. De idade, exato. Agora, nessa situação, é isso que deixa a gente um pouco em dúvida para a gente poder ir esclarecendo. Ok. Então, vamos supor que eu estou contribuindo agora, eu já tenho 45 anos de idade, eu estava contribuindo desde os 15 anos de idade. Pô, eu já contribuí 30 anos, né? E aqui fala que o mínimo de contribuição é 20
e eu tenho que atingir agora 65 anos para eu poder me aposentar. Qual é a vantagem de eu continuar contribuindo nessa situação? Na verdade, para quem é contribuinte antes da promulgação da lei, já contribui há muito tempo, que é o caso que você está me dizendo, tem regras de transição. Tá? Ao total, são 8 regras de transição. Então, é muito importante que a gente analise caso a caso para dar uma opinião baseada realmente naquilo que é o melhor para a pessoa. No escritório, a gente teve muita procura, por exemplo, quem estava em vias de se aposentar. Então, tem o chamado pedágio de 50%, pedágio de 100%, que é quem tem até 2 anos aí para aposentar. Esse caso é muito mais emblemático de quem, entre aspas, perdeu um direito pela promulgação da lei. Então, acho que analisando caso a caso a gente consegue pegar, até porque assim, se você começa contribuindo com valor, tem profissão diferente, todo esse cálculo a gente vai mudar. Então, o professor, por exemplo, tem uma aposentadoria diferenciada, quem faz atividade insalubre tem diferenciado. Então, por isso a gente gosta de analisar sempre caso a caso. Entendi. Bom, você falou dos pedágios aqui, que história é essa? Explica para nós. Quem está até 2 anos para se aposentar quando promulgou a lei, sim. Pode escolher. Por exemplo, eu vou me aposentar daqui 2 anos. Tem um monte de gente que está acontecendo esse caso aí. Tem muita gente desesperada que até está nos assistindo aqui e que está lá, assim, já com seus 50 e poucos anos, beirando 60 anos. Fala, poxa, eu posso me aposentar agora. Correto. Como é que funciona isso? Se você lei pega elas também? Sim, é uma das regras de transição. Então, se você está até 2 anos para se aposentar de tempo de contribuição, você pode optar, por exemplo, pelo pedágio de 50%. O que é o pedágio de 50%? Tenho 2 anos de tempo de contribuição, então tenho 28, faltam 2. O pedágio é acrescentar mais 1 ano, então você trabalharia mais 3. Vai ter a redução do fator previdenciário. Então, se você não tiver batido aquela idade mínima, da regra antiga mesmo, você vai ter essa redução pelo fator previdenciário, que é como funcionava antigamente. Então, o que mudou na prática? Ele tem que trabalhar 1 ano a mais. Esse é o pedágio de 50%. O pedágio de 100% é a mesma sistemática. Mas para ele se aposentar com 100% do valor estipulado. Exato, do jeito que era a regra antiga. Então, por isso que é transição. Você pega a regra antiga, você só vai aumentar mais 1 ano de contribuição. O de 100% sistemática é a mesma. Falta 1 ano, 100%, vai trabalhar mais 2. Tem a limitação de idade nesse caso, então é 57 para mulher e 60 para homem. Então, você cumprindo esses requisitos, você não vai ter a incidência do fator previdenciário. Então, dependendo do teu caso, você pode escolher uma coisa ou outra para quem está em vias de se aposentar. Mas só para quem está realmente lá nos seus últimos 2 anos. Lá nos finalmente. Para quem tem 5 anos ainda para se aposentar. Tem que escolher uma outra regra. E aí tem que analisar a profissão, tempo de contribuição, idade. São outras regras que ele tem que adaptar. Bom, isso é bem complexo. Né? Sim, um pouquinho. Bom, esse é a Programação Nacional que precisa ir para um rápido intervalo. A gente volta já.